Em espírito do Halloween, decidi-me este ano vestir-me do jogador que eu mais admirei em miúdo. Claramente em miúdo. Exatamente, claramente em miúdo. E sabes quem é que ele era? Não. Não era o Lionel Messi. Xavi? Nem era o Xavi, nem era o Iniesta, nem era o Ronaldinho Gaúcho. Era o Bojan Krikic. Grande jogador, mítico jogador. O que é que foi? Bojan Krikic? Quem era o Bojan Krikic? Não sabes quem é que era o Bojan Krikic? Não estou mesmo a ver. Mítico jogador do Barcelona, também passou pela Roma, ainda jogou no Vissel Kobe com o Iniesta. É um grande jogador. Como é que tu não sabes isto? Espera. Estás-me a dizer o Bojan Krikic? O Bojan Krikic. O novo Messi? Epá, agora já não é assim tão novo, não é? Pois, aliás, eu a última vez que verifiquei ele está retirado. Exatamente, exatamente. Epá, e como eu deixei crescer o cabelo e... De Pronto. certa forma, um bocado parecido. Não, zero parecido com o Bojan Krikic. No entanto, A nível futebolístico, tens a mesma habilidade dele. ele continua a ter muito mais habilidade do que eu. Sem dúvida. Sem Bem, olhando dúvida. para a sua carreira e pela forma como completamente desperdiçou aquele que era o seu potencial, eu diria que se calhar estava mais ou menos ao mesmo nível do que tu. É que ele nem sequer Não. no Vissel Kobe se tornou um jogador de topo. Mas ele ainda teve no Stoke City. Também temos de ter isso em conta, E não é? nem no Stoke City se tornou um jogador de topo. Calma lá. Porque o Bojan Krikic é só apenas um daqueles que não conseguiram se ingrar. Porque, Diogo, o hype foi real. Foi real, mas no entanto nunca se confirmou que o hype fosse realmente justificado. Nós atualmente temos muito Wonderkids no futebol. Já temos a lista para o Golden Boy e temos jogadores como Lamine Yamal, João Neves, Selsdrup, que está no Benfica, Kenda do Sporting. Temos grandes jogadores, Barcola, Emery, jogadores novos que estão a aparecer e que toda a gente acha que vão ser os novos Cristianos Ronaldos, os novos Messis. Mas será que isso vai realmente acontecer? Não sei, mas olha, tens outro grande mítico jogador que eu admirava bastante, que era o novo Pelé. Freddy Adu. Pois, eu cheguei a ver um gol do Freddy Adu ao vivo. Eu tenho isto a contar aos meus netos. O Freddy Adu Tens. Epá, foi isso é fantástico. tão decepcionante é que ele nem sequer em ligas amadoras conseguiu ser um bom jogador. Calma, isso é quase a nível de Fábio Paim. Mas o Fábio Paim tinha uma trajetória de carreira muito interessante. O Fábio Demasiado Paim, interessante. o Fábio Paim, repara, o Freddy Adu saiu do Benfica, passou pelo Belenenses e foi para equipas completamente Eu desconhecidas po- e inclusive nem sequer eram equipas propriamente profissionais e nunca conseguiu jogar à bola. O Freddy Adu é literalmente daqueles como nós que num jogo na escola foi muito bom e toda a gente achava que era realmente bom, mas foi só uma coisa que aconteceu. Foi um daqueles dias em que estavas inspirado e em vez de mandar charutos na bola, a bola parecia que ia teleguiada. Parecias realmente um Pelé, um Xavi, um Iniesta, um Messi, mas na vida real eras, o contínuo da escola. Tu estás a dizer que eu, em todos os jogos que eu fiz no ringue do grupo dos amigos da Costa da Caparica, a média de mais ou menos 5 golos por jogo, eu podia ter ido para um grande clube? Podias, se alguém tivesse visto e achasse que eras o novo Cristiano Ronaldo. Não, eu era mais tipo o novo César Sabes Peixoto. que eu, mesmo no décimo, mesmo no, mesmo no novo, no único torneio no secundário que tivemos de futsal, eu fiz 3 golos e 3 assistências, mas eu tenho zero habilidade para jogar à bola. Mas tens muita habilidade para falar. Isso sim, mas para jogar à bola não. Há quem diga que quem não sabe jogar vira treinador. Nós não sabemos jogar e se calhar nem sabemos treinar, mas viramos Calma lá, que comentadores. isto no FM a coisa corre bem. Mas no FM temos sempre uma ajuda, né? Aquela Não, ajuda. eu não tenho editor de jogo, não sou como tu. Calma. Que o Millwall City Wall continua a ser um clube. Mas olha, estavas a falar desses jogadores, mas tu lembras do Federico Maqueda? Claro que me lembro do Federico Maqueda. O Maqueda era o novo Cristiano Ronaldo. Era no Manchester United. Até porque apareceu no Manchester United, Exatamente. italiano, e toda a gente achava que o Maqueda ia ser o novo Cristiano Ronaldo. No entanto, o Maqueda só se destacou num clube, o Panathinaikos.
Mas o Diogo, tu estás-me a dizer que o Panathinaikos não é um bom clube? Calma É, lá, mas calma repara, lá. o Panathinaikos é um grande clube na Grécia, mas atualmente é um clube de terceira linha europeia. Exato, no entanto, tem muito dinheiro, porque eles gastam este mercado de transferências gastaram bastante dinheiro. Gastaram bastante dinheiro, mas repara, ele já não está no Panathinaikos, está no Asteras Tripolis. Claro, então o Asteras Tripolis é um grande clube Marcou grego, um gol em mítico. 31 minutos. No mítico. seu único jogo que jogou no Asteras Tripolis, jogou 31 minutos e marcou um gol. Portanto, será que o Makeda ainda vai a tempo aos 33 anos de se tornar o novo Cristiano Ronaldo? Quer dizer, pelo menos joga numa liga que está mais ou menos ao nível da liga onde o Ronaldo joga. Calma, Diogo, pode-se tornar o novo Cristiano Ronaldo. Se for para a Arábia Saudita, já seguiu o mesmo Exato, caminho mas do Costa também português. está na Grécia, só falta é o dinheiro, porque a nível de futebol está mais ou menos no mesmo nível. Sim, está no mesmo nível, com melhores paisagens também. Temos de ter isso em Sim, conta. com Tá, paisagens um bocadinho com melhores. Pelo menos não está no meio do lindas. deserto e tal. E tal, está ao pé da praia. Está ao pé da Está ao praia. pé da Tá. praia. Nós também E a estamos, comida é para todos muito os boa, a efeitos. comida grega. Exato, queijo feta, aquelas Exato. azeitonas. Portanto, se ingrar do futebol não significa que não se ingras na vida. Exato, ele viveu uma grande vida na Grécia, porque a nível futebolístico Não o se viu Makeda grego, mas viu-se grego para o futebol. viu-se grego para o futebol, Viu-se porque grego para o acabou a não conseguir fazer absolutamente nada daquilo que toda a gente achava. O Makeda, ainda me lembro que tinha um potencial absurdo no FIFA. Toda a gente gostava de ir buscar o Makeda. Mas pronto, lá está. Foi um jogador que marcou um grande golo e depois a partir daí foi sempre a descer. Foi o pico precoce, Foi o autêntico. pico precoce. Mas quando tu estás a falar no início, falavas do Bojan Krikic. Sabes que o Bojan Krikic marcou apenas 45 golos em toda a sua carreira em quase 500 jogos. É assim, E era avançado. todos os golos eram sentidos por mim, está bem? Pronto. Todos os golos foram sentidos por mim. Bojan Krikic, para mim, vai sempre viver como o dos melhores jogadores a sair da cantera do Barcelona, apesar de depois o hype não ter sido completamente aproveitado, mas isso é uma questão completamente diferente. O Bojan Krikic tinha... Efetivamente não é dos melhores jogadores da saída cantera. Não, claramente não. Mas naquele preciso momento, a Sim, destacar-se no Barcelona, era um jogador incrível. Mas aqui também há outro tipo de precedente para a cantera do Barcelona, que ao fornecer tantos grandes jogadores para o mundo, alguns deles também não vão suceder. E eu acho que é isso que está a acontecer com o Ansu Fati também. Sim, mas o Ansu Fati depois também tem outro problema, que As é a lesões. questão de lesões. Há jogadores que simplesmente não tinham habilidade nenhuma para o futebol, mas alguém achou que sim. O Ansu Fati tinha realmente um talento brutal, mas se nós formos ver, o Barcelona quase que compensa isso, porque o Ansu Fati aparece aos 16 anos e não consegue provar o seu valor, mas depois parece que spawnou o outro Ansu Fati, que é Lamine Yamal, também aos 16 anos. Exatamente. E isso já bem não podemos dizer que vai ser um jovem que não vai se ingrar, porque ele praticamente já está a se ingrar. Sim, E se ele agora tá- acontece-lhe alguma coisa de uma lesão muito má, É aí que temos que pôr ainda o asterisco, porque realmente o Lamine Yamal apareceu e já demonstra ser o melhor jovem jogador e muito provavelmente vai ganhar o Golden Boy. Aliás, é quase impossível não ganhar, tendo em conta que ele foi dos melhores jogadores do Euro com apenas 16 anos. exatamente. Mas o mais interessante é que nós dissemos aqui 3 jogadores vindos da cantera, praticamente a jogar nas mesmas posições mais avançadas. Sim. Ansu Fati, Lamine Yamal, Bojan Krikic, e o Bojan Krikic entrou no Barcelona se calhar nas piores alturas para disputar um lugar. Sim, porque o Bojan Krikic tinha que disputar o lugar contra Lionel Messi, Samuel Eto'o, Ronaldinho, tinha que disputar o lugar com o Thierry Henry, com o Ibrahimovic. E mesmo assim foi-se destacando nos meandros daquilo que era o Barcelona. Sim, ele mais ou menos apareceu ali no Barcelona e demonstrou algum tipo de qualidade, mas não conseguiu ser consistente, caiu a nível de forma, começou a ter empréstimos atrás de empréstimos, nunca conseguiu provar-se. Teve no Milan também, e acabou a perder-se no mundo do futebol pelo Japão, e nem no Japão conseguiu demonstrar aquilo que tinha prometido na cantera do Barcelona, lá à Amásia. E a falar nisso, o mais interessante é que nós olhamos para também um dos casos que poderia ter sido dos melhores jogadores do futebol mundial, porque potencial não lhe faltava, mas faltava-lhe uma coisa muito importante para ser um grande jogador de futebol, que é a disciplina, e esse é Fábio Paim. Fábio Paim esteve no Sporting, era dos melhores jogadores da formação do Sporting, nas seleções jovens de Portugal, dos melhores jogadores a nível técnica de bola, era um grande jogador,
mas depois nunca se afirmou a nível profissional. Ainda teve empréstimo no Chelsea. Teve empréstimo no Chelsea, teve empréstimo no Passos Ferreira, supostamente. Ainda jogou no Trofense também. Supostamente o Fábio Paim ia ser o Melhor que o Ronaldo. melhor jogador da história do futebol. O problema é que não existe nenhuma prova disso. É que sempre que ele tentou a nível profissional jogar à bola, nunca conseguiu. Acabou por acabar por perder o comboio e focar-se noutras questões. E existe aqui um padrão, até há um jogador que eu vou falar mais à frente, que também teve uma questão, também a nível de talento, era dito por muitos que o jogador mais talentoso do mundo, mas já lá vamos. Nós olhamos para este caso e é um caso, dentro de muitos, igual, porque é o caso da falta de empenho, se calhar um pouco de maturidade, e que acabou por se perder. E o caso Fábio Paim é um caso de alguém que tinha um talento enorme, uma capacidade brutal para jogar à bola, mas acabou por se perder. E porquê? Porque tomou as piores decisões nas alturas mais cruciais da sua vida. E isso acaba por justificar um pouco o apoio que hoje em dia os jovens já acabam por ter. Já acaba-se por ter um acompanhamento muito mais restrito e muito mais flexível, no sentido em que se tem que se perceber as necessidades dos jogadores e não os pressionar logo desde jovens para serem os melhores do mundo, para ser o novo Ronaldo, o novo Messi, conseguir gerir essas expectativas, porque uma coisa que nós entendemos hoje em dia a nível dos júniores, a nível dos juvenis, é que pelo menos os grandes clubes já conseguem gerir muito bem as expectativas dos seus jogadores e conseguindo ir introduzindo eles, por exemplo, nas equipas sub-23, depois passar para a equipa B se já sentirem essa necessidade e só mais tarde integrar na sénior. Agora, se for um jogador fora de série já júnior, é logo integrado na equipa sénior, caso de Lamine Yamal. Sim, e se fores ver os foras de série que foram aparecendo nos últimos anos, tens agora Giovanni Kenda a aparecer no Sporting com 17 anos, Rodrigo Mora já treina com a equipa principal do Porto. Se recuarmos uns aninhos, João Félix passa muito por cima das últimas camadas de formação e ainda com a idade júnior aparece na equipa principal. Porquê? Porque já era um jogador que demonstrava para aquele escalão um nível muito superior. Esse é também um dos jogadores que se pode falar, talvez nos Wonder Kids falhado, mas tendo em conta que já jogou em Atlético Madrid, Chelsea e Barcelona, é uma carreira que acaba por se misturar ali entre o hype desmedido que teve na altura falhado e uma carreira até bastante sólida a nível de percurso de clubes e em algumas épocas que acabou por provar ser um jogador crucial nas suas equipas. Mas efetivamente nós vemos cada vez mais essa proteção com sub-23, com equipas B, até mesmo olhando para o nível de competição que já vemos com a Youth League, por exemplo, para manter os sub-19 atrativos. Os jogadores querem jogar a Youth League, querem demonstrar, e isso nós vemos também com a necessidade de alguns clubes de demonstrarem serviço nos júniores. E nós podemos olhar para vencedores da Youth League e pensar quem é que venceu a Youth League e atualmente está no plantel do Benfica. São aqueles 4 que eram considerados os top, que era Chernedur, Luís Semedo, Diego Moreira e Martineto. Não. Era João Neves, que lá estava, era o António Silva, que lá estava, era o Tomás Araújo, que lá estava, o Samuel Soares, o André Gomes, atualmente no plantel do Benfica e que foram campeões da Youth League. E nós podemos olhar também para o Porto, que teve jogadores campeões da Youth League e acabou por conseguir extrair o melhor dessa formação. A formação que tinha jogadores como o Diogo Costa, o Vitinha, o Fábio Vieira, o João Mário. O João Mário, exatamente. Tinha também o Dalot. Portanto, foi uma fornada... O próprio Tomás Tavares, mas que acabou depois por não conseguir aproveitar de lesões. O Tomás Esteves. Tomás Tavares era do Benfica. Exatamente. Também, mas, no entanto, um underkid falhado. Mais aliás, existem
Sim, existem muitos. E não é caso exclusivo em Portugal. Nós podemos olhar para Rezé Rodrigues. O Rezé Rodrigues era a próxima nova superestrela da cantera do Real Madrid e acabou a ficar mais famoso por ser músico. Não, Diogo, o Rezé Rodrigues ficou famoso a par de outro grande mítico jogador that the streets will never forget, Adel Taarabt, no Queen's Park Rangers. Esse ia ser o meu último. Eu sei, Diogo. Mas o Adel Taarabt é um caso... Calma, mas eles eram conhecidos como a tech team de os Disco. Pois, porque são jogadores que se preocuparam muito mais com a noite do que propriamente That's com... why the street never forgets. Sim, o problema é que o Taarabt era o jogador que eu ia guardar para o último, mas o Lídio fez questão de me estragar os planos. É o Royal Rumble. O Adel Taarabt era, para quem não sabe, no Queen's Park Rangers, era o melhor jogador do mundo. Não. Ponto. Era um jogador Era absolutamente incrível. brutal e vocês podem ir buscar compilações e ficar a ver horas de compilações Não, o homem era das magnífico. suas... O Adel Taarabt tem uma estatística interessante, é que ele não marcou 150 golos em Inglaterra, ele fez 150 cuecas. E 150. nutmeg, foi umas quantas Sim. nutmegs Exato. que... 150, e ele dizia mesmo que adorava fazer nutmegs, que são as cuecas. E a realidade é que isso é se calhar das melhores estatísticas de sempre. Ser feito... E, ele E na jogou... Premier League, que é difícil. Exato, ele jogou na Premier League, no Championship, destacou-se, foi para o Génova, o Milan, a terra no Benfica, acaba por ter muitos problemas disciplinares. Calma. Ele primeiro não aterrou no Benfica, Diogo. Ele primeiro aterrou no Urban. Sim. Calma Sim, lá. que Foi o Here We Go do foi- Fabrizio que foi Foi completamente o problema. errado. O problema é que ele foi mais ao Urban do que aos treinos e depois só aparece e ainda consegue se destacar no Benfica mais tarde com Bruno Lage e pronto. Acabou por ainda fazer alguns jogos, mas com muito pouco proveito. Mas mesmo assim ainda vimos ali grandes Ainda vimos vislumbres. grandes vislumbres no Benfica, mas era um jogador já completamente diferente daquilo que era no Queen's Park Rangers. Era um jogador que teve que se adaptar a alguns anos de abuso do seu próprio corpo e que acabou por perder alguma da sua magia. Eu ainda cheguei a ver uma cueca absolutamente surreal ao vivo, precisamente num jogo contra o Zenit, para a Liga dos Campeões, e que foi considerada a skill da jornada e da fase de grupos, porque o jogador do Zenit acabou a ser completamente humilhado nesse jogo. Ankles was broken. The ankles Epá, were broken in this case. é que é uma coisa tão simples como simplesmente fazer assim à bola. Ninguém viu o Diogo a fazer isto com o pé. Não, mas ele só fez assim à bola, mas epá, É o incrível. outro saiu disparado, foi um momento mágico. Mas para falares do Taarabt que eu introduzi, falamos do Rezé, que no Sporting foi praticamente O foi incrível. Rezé passou pelo Sporting, pelo incrível. PSG, mais um jogador com uma carreira supostamente interessante, mas que o único clube onde ele se destacou foi nos Las Palmas. Então isso, mas as melhores discotecas em Espanha acabam por será? ser na Palma de Maiorca. Diogo. Era onde estava mais É isso em contente. Ibiza, isso em Ibiza. Mas como é que eu posso julgá-lo? Não posso. O homem continuou a fazer dinheiro, continuou a fazer a sua vida, não se ingrou no futebol, mas se ingrou em tudo o resto. Mas sabes qual é que é o melhor? É que tu tens outro jogador que passou pelo Sporting, que é o Referente Soares, que também era visto como um grande jogador, mítico O jogador. Labiade. Labiade. Ai, o Labiade. Tu podes pegar em muitos jogadores que acabaram por passar por cá e que se achavam que iam ser O Imbulá. dos melhores. O Imbulá. O O Imbulá Imbulá. chegou ao Porto por 20 milhões, era na altura uma contratação brutal e saiu no ano a seguir. Ainda jogou no Portimonense, temos de ter Não, isto não. em conta. O Imbulá saiu 6 meses depois porque não valia nada. Foi para o Stoke. Eu acho que para o ele foi para o Stoke. Stoke City. Foi para o Stoke, exatamente. Foi para o Ele Stoke ficou City. muito tempo no Stoke, mas estagnou por completo como jogador. Ele chegou ao Porto como the next big thing, o melhor médio defensivo, o novo Yaya Touré, e saiu de lá como o Imbulá. Como Estava à dos espera que maiores- fosses mudar, por exemplo, o Binha. O O Binha nunca foi um underkid. Portanto, temos de Imagina, ter o isso em problema conta. do Binha é que ninguém tinha expectativas para o Binha. Já o Imbulá custou um balúrdio e o Porto mesmo assim conseguiu reaver o dinheiro. Mas foi um balúrdio, um barreto autêntico, porque nunca foi sequer um jogador perto daquilo que se desenhava para o Imbulá.
E nós podemos olhar até para outros jogadores, o Afelai, Ibrahim Afelai. Era um grande jogador, mas mostrava grandes rasgos de brilhantismo, mas nunca conseguiu manter a consistência. Não, Nunca conseguiu manter. e isto, nós nos últimos anos vimos tantos jogadores deste nível que é quase surreal. Nós podemos olhar, claro, para o caso do Refran, para o caso do Plata, Gonçalo Plata. Passou há muito pouco tempo no Sporting. O Gonçalo Plata, eu não sei se vou pô-lo nesta categoria, porque também acabou mais por ser a própria escolha dos clubes. Não sei se mete o Plata bem nesta categoria. E ele tinha também o próprio problema de, às vezes, não querer correr nos treinos, segundo o Rubén Amorim, e o Rubén Amorim deu-lhe um caminho muito simples, que é, queres, então luta por isso. Mas e ele decidiu não lutar. Mas o Rubén Amorim também, a meu ver, não é? Acho que acabou por cometer um dos maiores erros a nível de Alas, foi emprestar o Fatal ao Leicester. Pois, e depois, mas né? Esse é? não era bem um underkid. Não é, Esse mas... Era um jogador que parecia ser bastante promissor e acabou por não dar em nada. Mas podes olhar para outros underkids, como por exemplo o Gelson. Pois, o Gelson ia ser, segundo um especialista, melhor que o Bernardo Silva. Tinha potencial para isso, mas é uma posição completamente diferente. Mas Diogo, nós estamos aí muito a Portugal. Eu quero ver se tu vais adivinhar este Wonderkid. Ele é alto, ele é louro. Bentner. Exatamente, mas não é o Bentner, é o Lord Bentner. Lord Bentner. Pelo menos chama-lhe pelo nome certo. Hein? O Bentner, que ainda foi titular da seleção dinamarquesa durante muito tempo. E do Arsenal, calma lá. E não era um jogador propriamente mau. Não era bom. Esse é o problema do Bentner. É que o Bentner era supostamente o novo Ibrahimovic. Só que só se fosse o Ibrahimovic sem uma perna, imagina. E sem todas as qualidades que tornavam o Ibrahimovic especial, como por exemplo a sua técnica, a sua elasticidade, a sua excentricidade, a sua capacidade de jogar à bola. Não, excentricidade o Bentner tinha e muita, Diogo. Está bem, mas o Ibrahimovic está noutro nível. Não, o Ibrahimovic é o Zlatan. O Zlatan é o Zlatan. O Zlatan chegou aos 18 anos e os pais mudaram de casa. Tens que pensar nisso. O Zlatan uma vez... Calma, eu tenho isto em mente. O Chuck Norris é para os nossos pais o que o Zlatan é para nós. Exatamente. O Zlatan é um underkid que funcionou. Funcionou isto, deu expectativas. O homem foi para os Estados Unidos e eu nunca senti que aquilo foi uma demoção. Não. O LeBron James mandou-lhe... mandou a sua jersey assinada e o homem mandou ela assinada pelo Zlatan ao LeBron e disse: se quiseres dar-me, dás-me em pessoa. E esta, para mim, esta é fantástica. E repara, o Zlatan é a única pessoa que vai para os Estados Unidos e ainda volta e vem para o AC Milan. E ainda é praticamente titular. E ainda foi titular até o corpo desistir autenticamente. E até o Rafael Leão dizer: Zlatan, está na hora. Está na hora porque o homem já não aguenta. E porque o Rafael Leão é um leão mesmo. Sim. O homem já não... Olha, o Rafael Leão foi um underkid que foi sempre suplente. E tremeu ali. Foi sempre suplente nas camadas jovens por causa de outro underkid, o Jota, que era o titular, que era visto como um dos maiores talentos a sair do Seixal. Não conseguiu afirmar-se. O Rafael Leão sai do Sporting, por razões extra-futebol, consegue-se afirmar no Lille, está no Milan e atualmente é o melhor jogador da seleção nacional. E é da Margem Sul. Claro, é da Margem Sul. Mas isso dá logo ali. Até o Nemias Queta. é o melhor jogador português de todos os tempos na NBA. Exato, até porque foi o único. Exatamente. Mas não é o melhor jogador português de basquetebol de sempre. Efetivamente, um jogador que... nenhum português chega à NBA. O Nemias chegou. Nenhum português consegue... Não, nenhum português chega ao draft. O Nemias chegou. Nenhum português consegue jogar na NBA. Ele chegou. Nenhum português... ele nunca vai sair dali do Sacramento. Saiu, foi para os Boston. Ele nunca vai ser ninguém nos Boston. Teve contrato regular. Ele também não é nada. Jogou nas finais, ganhou um ring. Eu não sei como é que tu não foste logo. Ele é campeão da NBA. É campeão da NBA. Porque repara, todos os steps que eram impossíveis. E foi MVP há pouco tempo do jogo onde jogou. Portanto, nós também temos de ter isso em conta. Mas voltando aqui ao futebol, Diogo, existem tantos Wonderkids, tanto tudo, mas tu lembras de um mítico jogador que passou pelo Benfica, que era o Kai Risson?
Epá, eu não chamaria o Kai Risson, até porque o nome não indica nada do Underkid. Indica mais de vendedor de carne no talho. O Kai Risson, epá, imagina, ele era uma promessa, mas não seria se era assim uma promessa assim tão grande. Não sei. Aliás, o Allan Kardec era uma promessa maior do que o Kai Risson. E o Allan Kardec? O Allan Kardec era daqueles que curiosamente veio com o Neymar e toda a gente achava que ia ser o melhor ponta de lança do Brasil. E curiosamente seguiu os mesmos passos do que o Ronaldo, o fenómeno. Exato. E o Walter do Porto. O Walter do Porto. Tu já viste como é que o Walter está agora? Completamente diferente. Seguiu os passos do Ronaldo também. Lá está. São Aliás, o Walter agora é a bola no futebol. Ele já não joga a bola, jogam a Walter. Epá, tinha que sair. Mas repara, nós não apoiamos a mensagem do Diogo. mas, não apoiamos em lado nenhum. O Walter não foi preso. Sátira. Boa questão. Eu acho que o Walter foi preso. Fact-checking. Digam lá nos comentários o que é que eu tenho a certeza que houve um jogador que passou por cá que foi preso há pouco tempo e eu tenho quase certeza que foi o Walter. Mas ainda tenho um fora de Portugal. Tens um fora de Portugal? O Messi turco. Sabes quem é o Messi turco? Emre Mor. O Emre Mor apareceu no Dortmund e toda a gente, literalmente toda a gente, dizia que o Emre Mor era o novo Messi. Ele não passou pelo Celta de Vigo? Passou. O outro Underkid passou lá que era o piano Sisto. Também. E repara, o Emre Mor desapareceu do mapa e atualmente ainda é novo e está no Fenerbahçe e foi emprestado no ano passado. Este ano ainda não fez um único jogo. O John Shelby está na Turquia também, portanto... O John Shelby qualquer dia aparece com cabelo. Deixa de ser o Voldemort. Deixa de ser o Voldemort. Isso seria muito interessante. Mas sabes que também, já que falaste do Messi turco, eu vou-te falar do Messi paraguaio. Juan Iturbe. O Iturbe não era argentino? Não, paraguaio. Podes ir ver, Diogo. Epá, eu estou completamente Ele jogava era na Argentina. Se eu não estou em erro. O Iturbe jogou no Boca Juniors? Jogou no Cerro Porteño. Se eu não estou em erro, ele jogava no Cerro Porteño. Argentino-paraguaio. Atenção, não, calma lá. Joga pela seleção do Paraguai. Calma lá. Clica lá. Não, ele é argentino naturalizado paraguaio. Então, mas é paraguaio. Tá, mas nasceu na Argentina. Mas é paraguaio, Diogo. Então, mas olha, não joga pelo Paraguai. Olha, mais um que perdeu completamente, saiu uma carreira completamente à toa. Veio do Cerro Porteño, pronto. Foi do River Plate para o Porto. Não, calma. Foi do Cerro Porteño para o Porto. E depois ainda foi para o River Plate. Voltou ao Porto. Exato. E agora está no Cerro Porteño outra vez. Porque toda a gente volta a casa, Diogo. Menos o Cristiano Ronaldo. Não. Já tem 31 anos o Iturbe. Exato, Diogo. E sabes qual é que ainda é o outro Underkid fantástico? Português. Yannick Jallow, Diogo. Pá. Tinha muitas expectativas no Yannick. Eu até ia por mais ou menos no mesmo timetable o Anderson, que jogou no Porto. E que foi para o Manchester United. Sim, e portanto, passou a maior parte da carreira no Manchester United como um reserva. É como... agora esqueci-me do nome dele. Aquele que era muito odiado, que veio do Shakhtar para lá. O Fred. O Fred é quase a mesma trajetória do Anderson. Era aquele jogador que ninguém gostava no Manchester United, mas por alguma razão era titular. Mas é assim, houve muitos Underkids nestes últimos anos que acabaram por não confirmar. Por isso é que eu às vezes tenho medo, porque eu gosto de ver tanto os jogadores como o Yamal, como o João Neves, como o Jude Bellingham, né? O Jude Bellingham, exato. O próprio irmão, o Joe Bellingham, que também tem bastante potencial. Jogadores como o Phil Foden, que entretanto já se afirmou. O Cold Palmer, que faz aquele festejo sem aura. É quase o Gyökeres, mas por dizer que é nos braços. Sim, mas é sem qualquer tipo de aura. Não tem nada. É quase o D'Angelo Russell a fazer o I Seen His Veins. Mas I Seen His End, porque está cold as... Winter is coming. Exato, Winter is coming. Mas pronto, vamos acabar por aqui. Hoje é um episódio muito mais rápido, até devido às nossas time constraints, porque a coisa ainda que apertou. Infelizmente... Como apertou a todos os Wonder Kids, né? Exato, apertou, não conseguiram confirmar, mas nós estamos aqui para confirmar. Portanto, não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, deixar o gosto, subscrever. Estamos muito próximo dos 800. Lídio,
manda-los para casa que a seguir vamos fazer uma coisa especial. It's time. It's time. It's time. E... Não faças isso que vamos ser trademark. Calma lá que eu não quero levar com copyright. Exato. Calma lá, então. Portanto, esperem lá, agora isto acontece às vezes. Fiquem no sofá e aproveitem este episódio.